Houve uma ocasião na Bíblia em que Jesus se reuniu com seus discípulos. Eles foram para as bandas, para os lados de Cesareia de Filipe. Era um lugar de grande idolatria, um lugar de grande paganismo. E naquele ambiente, Jesus faz a seguinte pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. É interessante porque nesse verso nós podemos entender que as pessoas tinham uma ótima imagem de quem era Jesus, só não sabiam quem ele era. Achavam que Jesus era uma pessoa importante, era semelhante a um dos profetas, era semelhante a Elias, Jeremias, João o Batista, mas não percebiam Jesus como Messias. Eles percebiam Jesus como precursor do Messias, mas não como o Messias. Mais adiante, Jesus disse: quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o que nos ensina a palavra de Deus. A resposta de Pedro é uma resposta maravilhosa. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro aponta a divindade de Cristo, que era fundamental de ser compreendida. Ao perceber a divindade de Cristo, ele aponta a um fator fundamental do relacionamento que qualquer um de nós precisa ter com Jesus. Ele pode ser uma pessoa de grande inspiração, como ser humano, como líder, como um profeta, mas ele deve ser compreendido como Filho de Deus e como Deus Filho. Jesus diz que foi o Senhor quem revelou isso a Pedro. E traz sobre a vida de Pedro, sobre a vida dos discípulos, uma palavra muito importante que até hoje é motivo de polêmica. Ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A discussão sobre Pedro, quem é Pedro aqui? Pedro é Pedro, o apóstolo, no sentido de ser aquele líder que sobre ele estará colocada a igreja, ou sobre sua responsabilidade? Isso é uma questão para discutirmos em outro fórum, mas eu queria apenas ressaltar dois pontos importantes. Primeiro, se a referência é a Pedro especificamente, a ideia é de um Pedro discípulo, um Pedro ser humano, um Pedro que falha, um Pedro que chegou a negar Jesus 3 vezes, um Pedro que depois foi alcançado pela graça, um Pedro que foi recuperado pelo Espírito Santo de Deus, um Pedro que teve privilégios, responsabilidades e uma missão muito grande enquanto ser humano, enquanto líder daquela igreja. Ou seja, a igreja não estava sob a sua condução, mas a igreja sempre esteve e sempre estará sob a condução de Jesus Cristo. Agora, se afirmarmos que sobre esta pedra, no sentido de sobre esta afirmação, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ou seja, sobre essa afirmação da divindade de Cristo, ganhamos um outro elemento e muito importante. Daí esse link com edificarei a minha igreja. E aqui vale parar um pouquinho. Nesse dia em especial, lembrarmos que a igreja é de Jesus. A igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. E essa expressão minha igreja, ela tem duas características importantes. A primeira é que Jesus está dizendo: edificarei de mim, ou seja, dele, se origina nele. A igreja vem dele. E o segundo aspecto é que a igreja é propriedade do Senhor Jesus. Neste dia em que a Igreja Presbiteriana das Américas completa 4 anos de organização eclesiástica, nós damos graças a Deus. Louvamos ao nosso Deus e Pai pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, e pedimos ao Senhor que continue a nos conduzir, porque tudo está em suas mãos. Não há nada que nós façamos sem que antes peçamos a direção e a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Esta igreja, se tivesse uma chave, essa chave já teria sido entregue ao Senhor desde o início, como foi. Todos os anos consagramos a igreja novamente a Deus, porque essa igreja é do Senhor Jesus. Vamos orar por isso?
porque a igreja somos eu e você, a igreja somos nós. Senhor, em teu nome nós oramos, agradecendo ao Senhor pela tua palavra, pelo privilégio de sermos igreja do Senhor Jesus, pela bênção da Igreja Presbiteriana das Américas, pelo que nós te louvamos e te agradecemos. E rogamos ao Senhor que continue abençoando o teu povo, que o Senhor continue fortalecendo a cada um de nós, para que em todo tempo, na nossa caminhada de vida, a nossa vida esteja cheia da tua bênção, da tua graça e do teu maravilhoso amor. É a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.